Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui nos estúdios da Rádio Jara, uma rádio além da música, falando aqui diretamente do projeto Meu Bairro Meu Negócio. Eu sou Ederson José Engler e tenho a grata satisfação de poder falar contigo, empreendedor, empreendedora, que amanheceu hoje para fazer a diferença na sua e na vida de tantas pessoas. E a gente já começa esse programa agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos em mais um dia, podendo ter a oportunidade desse dia de fazer melhor. Sim, melhor do que nós fizemos ontem, mas nunca melhor do que nós faremos amanhã. Agora 7 horas e 39 minutos aqui na capital morena. Eu já quero começar esse programa, como eu disse, agradecendo e trazendo uma palavra para nós nos conectarmos com Deus. E que você possa levar a gratidão hoje à frente de tudo que você faça. Até dos problemas, Ederson, sim, até eles você pode agradecer e deve agradecer. Mas tenta exalar somente o sentido da palavra gratidão. Não escolha o que agradecer, não explique à sua mente aquilo que talvez você nem saberia explicar. Simplesmente agradeça. Gratidão, muito obrigado. E o seu dia será transformado. Certeza absoluta. E começando esse momento de oração, essa conexão com Deus, porque o bom empreendedor, ele tem essa conexão. Tem uma mensagem que diz o seguinte: a gratidão deve ser uma atitude de todo cristão. Ser grato quando tudo corre bem é fácil. Mas quando estamos ansiosos, muitas vezes esquecemos os motivos para agradecer a Deus. Mesmo quando as coisas não correm bem, devemos lembrar de tudo o que o Senhor já fez por nós e ter fé que Ele pode nos livrar. O que você já agradeceu hoje? Nada ainda? Vamos lá então. Vamos agradecer juntos. As oportunidades, a saúde. Ederson, mas eu não sei se eu estou tão bem de saúde assim. Agradece. E oportunidade, parece que é tão difícil o dia. Agradece. Tem gente que não tem a oportunidade de passar por esse dia. E muitos amanhã não chegarão. Agradeça o trabalho. Ederson, mas tá louco, é muito trabalho que eu tenho. Agradeça. Seus relacionamentos, agradeça. Ederson, mas é difícil. Aí é muito difícil. Agradeça mesmo assim. Tudo que impede você de agradecer algo exclusivamente está dentro da sua própria cabeça. É um sistema de autodefesa. Porque você coloca com a condição de se proteger, de se blindar. E essa situação acaba condicionando a blindagem de tudo. Agradeça. Hoje, 23 de março de 2022, o dia mais importante da sua vida até agora. Como você vai passar por esse dia sendo grato? Por tudo. Um exercício desafiante. Mas estamos juntos, hein? Estamos juntos. Farei isso contigo. Para que ao final desse dia a gente possa deitar
e mensurar quantas coisas nós fomos gratos, a quantas coisas nós agradecemos durante todo esse dia. E a mágica de tudo é que esse dia é incrível, será incrível, simplesmente porque você tem a consciência do agradecer. Agradeça até aquilo que você deseja e conceba como se já está com você. Agradeça sentindo o quanto a presença daquilo que você quer já faz parte da sua vida. Eu estou estudando um livro muito interessante de Joseph Murphy e dentro de algumas partes dele aqui é interessante que ele fala muito sobre algumas explicações. Essa eu quero colocar aqui no momento de conexão porque ela tem muito sentido. Que diz o seguinte: é uma passagem de Salmos 19, versículo 14. E é muito interessante que Joseph Murphy ele faz uma explicação interessante de cada palavra que ele cita aqui, tirada da Bíblia. E aqui ele conduz no seguinte formato aqui, que o salmista quis dizer sobre esse salmo, sobre essa passagem. As palavras dos meus lábios, seus pensamentos e imagens mentais, e o meditar de meu coração, seus sentimentos, natureza e emoção, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Essa parte que ele conduz aqui, o poder e a sabedoria do subconsciente que pode redimi-lo da doença, da dependência e da pobreza. E com essa explicação fica bem fortalecido a questão do quanto nós temos um poder incondicional que Deus nos deu. O poder do nosso subconsciente, o poder que é imensurável, porém a gente não tem utilizado de uma forma tão coerente, a nosso favor principalmente. Então que o seu dia seja maravilhoso, abençoado e que você possa passar por esse dia muito grato por tudo o que vai acontecer. E agradeça a criação da sua imaginação também. E aí é sua escolha. O que você vai escolher é contigo. Essa parte é tua. Que Deus abençoe a sua vida. Que hoje, 23 de março de 2022, seja o melhor dia até agora. 7h47. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Deus é maravilhoso nas nossas vidas. De volta aqui no programa Meu Bairro Meu Negócio. Eu sou Ederson José Engler, eu falo aqui diretamente dos estúdios da Rádio Jara. E que bom que você está aqui. Seja no ao vivo, hoje dia 23, ou então na nossa matéria aí que sobe ao nosso site e fica registrado para que você possa aproveitar não somente uma, mas quantas vezes você quiser. E fazendo convite para você ir até o nosso site, conhecer ali todo o nosso material, todas as matérias, as entrevistas já feitas aqui na rádio, que são incríveis. Também material direcionado aí dos nossos patrocinadores, nossas campanhas, promoções. Então fique à vontade, vá até o nosso site, a nossa casa digital, e aproveite ao máximo ali todo o conteúdo que nós disponibilizamos com muito carinho para você. E aqui nesse programa, nesse projeto chamado Meu Bairro Meu Negócio, a gente sempre tem o intuito de trazer informação, exemplos práticos de como o nosso comportamento precisa ter um alinhamento, como se comportar como um empreendedor. E hoje eu trago algumas situações bem interessantes aqui,
alguns pontos peculiares, né, de todo bom empreendedor ou daquele que quer, né, ser um empreendedor, quer se comportar como um empreendedor. Então existem algumas características semelhantes de todo empreendedor. Na segunda-feira nós falamos, né, sobre a história do McDonald's, sobre o filme, eu não sei se você assistiu, Fome de Poder. Vá lá, assista, é bem interessante porque você vai ter uma percepção de visão, o quanto é importante ser visionário. Ideias são fundamentais, sim, eles têm uma questão muito forte no grau de importância, porém uma ideia não posta em prática, ela de nada serve, somente a ideia. Então é um conjunto de situações. E aí você vai entender um pouquinho a história dos irmãos Mac, Eric, o Kroc, né? Agora fugiu o nome dele, mas que ele traz esse poder visionário de como pegar uma ideia e colocar ela em prática, como fazer isso sair do papel. E essa história desse filme, ela consegue. Ray Kroc, que foi aí Michael Keaton, um artista que acabou trazendo, né, o Ray Kroc às nossas telas da televisão, para saber um pouquinho dessa história toda, de como tudo aconteceu. Claro, controvérsias aí sobre como realmente foi essa história, mas assim, enfim, McDonald's hoje é um império e tantos irmãos McDonald's e sim, Ray Kroc fizeram parte de tudo isso. Então eu convido você a assistir esse filme. Vai te trazer uma percepção muito clara do que eu falo sobre ser visionário. E o poder da venda, né, que é muito interessante, porque nós precisamos condicionar a nossa habilidade de sermos vendedores. Nenhuma profissão, nenhum negócio, nenhuma característica técnica, independente da profissão que você escolha, vai te trazer resultados se não for com a habilidade da venda, de apresentar esse produto, esse serviço que você tem, essa profissão que você tem. Mas vamos lá, vamos falar sobre as características de todo bom empreendedor. Qualquer pessoa, né, pode desenvolver as habilidades de empreendedores de sucesso. Mas tem gente que traz esse diferencial no DNA. E eu deixo bem claro que isso é possível modelar. Sim, é possível modelar. Nós não nascemos assim perfeitamente prontos. A gente precisa ir se adequando. E nós temos muitas habilidades semelhantes uns aos outros. O que diferencia o sucesso, o resultado de uns ou de outros é a questão da atividade, de colocar essas práticas na prática, colocar tudo isso na ação. Alguns aprendem na escola, outros nos livros. Tem empreendedor que nasce observando os outros, que é exatamente o que eu estou falando sobre a questão da modelagem. Os caminhos para alcançar os objetivos variam de um empreendedor para outro. Porém, a história de sucesso dos grandes empreendedores revelam sempre algumas características comuns de todo empreendedor de sucesso. Eu digo que se colocar no mercado como empreendedor já é uma característica de ousadia, de sair da parte da manada, né, do salário garantido, quebrar essa barreira entre o garantido e aquilo que é arriscado. Porém, todo aquele que se arrisca no empreendedorismo trabalha bastante, precisa estudar bastante. Porém, aqueles que continuam nesse processo, eles têm um resultado. E como eu falei lá no momento da oração, logo no início do programa, podemos sim hoje, empreendedores, agradecer por essa
atitude que tomamos de empreender, de ir contra o que a maioria das pessoas acreditam ser garantia, né? Contra muito do que a escola tradicional ensina para a maioria das crianças e principalmente para quem passou dos 30, vamos dizer assim, aprendeu. Hoje as escolas já trazem um pouquinho da percepção de condicionar e olhar para as habilidades das crianças, dos alunos. Isso é muito importante. Sair da parte somente técnica, decoreba, nota, e entender um pouquinho da parte comportamental das crianças, as afinidades que cada um já tem na sua infância, na sua juventude, para que isso possa ser colocado em prática mais cedo e construído uma estrutura emocional para o enfrentamento dos desafios da nossa vida. E para o empreendedor isso é muito importante, a parte comportamental. E algumas das características aqui para alcançar, né, o que a gente diz o empreendedor de sucesso, o primeiro ponto é a paixão. Amar o que se faz e deixar isso bem claro para o mundo. E aqui já falando, é uma técnica de vender aquilo que você faz. Então essa paixão pela sua profissão, pela sua função, por aquilo que você escolheu empreender, pelos seus produtos e principalmente pela transformação que o teu produto causa na vida das pessoas. Essa paixão, ela está muito ligada a propósito, a missão de vida. E sim, isso é algo que se escolhe e se define. E você treina para ser bom nessa situação de ter propósito, de ter missão. Ontem, em um treinamento em uma empresa, eu falando com a responsável, né, com a gestora da empresa, e percebendo algumas situações, eu condicionei ela. Condições assim, situações condicionadas ao time, não somente o time de colaboradores, mas também a todo o quadro de alunos. A condição explícita, assim, de deixar evidente que as pessoas que fazem parte desse processo, elas têm uma noção do propósito dessa empresa, da missão, da visão, dos valores dessa empresa. Isso move, isso está além do preço, está além da parte de concorrência, eu digo, né? Porque quando você coloca essa questão do propósito, você realmente começa a trabalhar a paixão dentro de você, a trabalhar a paixão das pessoas que fazem parte ali do quadro de colaboradores, de estarem realmente comprometidos com o projeto da empresa. Os clientes, os consumidores, eles entendem, eles sentem quando há um propósito, quando há uma missão a ser cumprida. E isso é exalado por essa paixão, que é a primeira característica que eu trago aqui sobre o empreendedor de sucesso. Então, nessa empresa, a gente condicionou que a formação dessa mensagem sobre missão, visão e valores, criando, né, e deixando bem às claras o propósito dessa empresa, isso tem um peso muito grande na decisão que o cliente vai tomar de comprar o produto que eles têm, de contratar os serviços que ele tem. E na sua empresa é importante que você tenha essa percepção, que você não tenha um comércio só para trocar produto por dinheiro ou serviço por dinheiro, mas que as pessoas percebam qual é o valor agregado dentro do que você oferece, qual é o diferencial, e propósito é diferencial. Que ela olhe nos seus olhos e nos olhos dos seus colaboradores a paixão por estar fazendo aquilo. E hoje o empreendedor ele tende a sofrer muito porque o primeiro cliente que ele precisa condicionar a perceber essa paixão que ele próprio tem são seus colaboradores, os funcionários, as pessoas os parceiros que fazem parte direta desse processo. E só a paixão, o brilho no olho faz com que isso aconteça. Faz com que essa condição seja realmente fortalecida e percebida, que é o tão importante. E essa percepção, ela só vem com literalmente esse brilho no olhar,
essa questão onde que as pessoas elas podem perceber esse valor agregado simplesmente sentindo a paixão daquele que leva à frente, aquele que coloca a condição de estar realmente comprometido, não somente envolvido com o projeto, com o propósito, com a missão, com o valor desta empresa. Tá? Passando desse ponto, nós vamos ao ponto da visão. E aqui nós contamos a segunda história, né? Um pouquinho da história com base no filme A Fome de Poder, do McDonald's. Então a visão, o empreendedor de sucesso, ele sabe onde quer chegar e como farão a caminhada. E isso é muito importante para quem faz parte do processo, tanto o funcionário, o colaborador, quanto o cliente. Porque olha a mágica de você poder consumir um produto que você olha assim e percebe que existe um caminho traçado, existe um ideal a ser conquistado. E essa visão que o empreendedor de sucesso precisa ter, nós todos temos as condições reais de exercitar essa habilidade. Porém, muitos vivem no raso, vivem olhando para o pé, ou como um avestruz, a cabeça enfiada dentro de um buraco. A visão você tem que olhar além daquilo que a maioria está olhando. Ter visão de futuro com clareza é ter um plano de negócio, é ter a percepção do caminho que você vai seguir. E aqui a visão ela traz o como chegar, como fazer essa caminhada. Esse como a gente treina, mas a visão ela é instintiva. A visão ela tem o instinto do bom empreendedor. O terceiro ponto que eu quero deixar muito forte aqui, que é a questão da atitude, que condiciona aqui o como caminhar nesse processo. E no que diz respeito à atitude, esse empreendedor ele não fica somente sonhando com o plano, com o projeto. Realmente eles partem para a ação. A ação de colocar esse projeto no papel, de discutir com o seu time, de colocar a condição de qual é o melhor caminho a seguir, qual é a estratégia que nós vamos colocar em prática, criar um processo, um passo a passo e imediatamente sair em ação com base nesse projeto. Então essa é a atitude do empreendedor de sucesso. Não ficar pensando, isso, aquilo. Mas é a convicção aliada com o desejo e com a fé incondicional da conquista. Porém, a atitude que faz o resultado chegar até esse empreendedor. E isso se vê realmente muito evidente no empreendedor que tem ou que está dando os primeiros passos para o sucesso. Um outro ponto, o quarto ponto que eu quero deixar aqui para você, empreendedor, refletir é o ponto da coragem. O empreendedor de sucesso, ele assume esse risco, mais que a média dos demais que se dizem empreendedores, porque acredita na ideia. E essa coragem, ela transpõe o medo. Nunca vou dizer que o medo vai sumir. Existe o medo e ele é importante, ele é uma baliza muito importante no processo do empreendedor. Porém, a coragem tem que ser maior. A coragem de ir à frente de um cliente, a coragem de expor o seu produto, a coragem de se expor. Isso transpõe, passa por cima do medo. E normalmente o medo é o medo de perder algo, o medo de passar vergonha. E isso afeta, muitos empreendedores e que limitam até o sucesso das suas empresas, dos seus negócios. Um outro ponto muito importante diz respeito ao foco. Esses empreendedores de sucesso, eles não desviam a atenção para o que planejaram. Então, quando você põe o plano, quando você põe o projeto no papel e decide com coragem, com paixão e visão e atitude segui-lo, existe um foco muito forte nisso. E aqui eu quero trazer também a percepção do quanto o foco em você, empreendedor, é importante. Como você está focando em você.
no seu desenvolvimento, na sua capacidade de evoluir? Você está focando na sua parte de estudos? Você está lendo um livro? Você está fazendo isso? Você está vendo um vídeo que agregue valor ao seu negócio? E aí pode vir uma desculpa muito esfarrapada da maioria: não tem dinheiro. Existem muitos materiais gratuitos. Essa é a questão. Para ter foco, precisa ter atitude. Você vê que um ponto se liga ao outro. A gente vai para os nossos comerciais e já voltamos para falar mais sobre os pontos dos empreendedores de sucesso. De volta aqui para a gente falar sobre algumas características dos empreendedores de sucesso. Para a gente continuar, nós estamos falando aqui sobre o ponto do foco. O quanto ter foco é fundamental para ter o sucesso. E a atitude de colocar foco no que se faz, nos dias atuais a gente precisa ter a condição de ser multifuncional. Porque hoje nós precisamos olhar para várias áreas da nossa vida e para isso precisa de organização. Então, focar momentos específicos em algumas situações e estar totalmente envolvido, comprometido com aquela situação, isso é ter foco. Quando eu condiciono o foco em você, empreendedor, é para que você se desenvolva, para que você estude sobre o produto, sobre o serviço que você tem. Isso aqui também alimenta muito o processo da paixão, do propósito do seu negócio. Porque quando a pessoa não tem foco, normalmente ela está pouco se lixando com o resultado do produto que ela vai, o resultado que ela vai gerar na vida das pessoas. Ela só quer vender. Quando falta foco, literalmente, você percebe que não existe um desejo ardente de conquista, de fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que você está oferecendo no mercado. Que as pessoas elas acessem a tua empresa, o teu conhecimento, os teus produtos. Então aqui já fica bem claro a gente perceber que quando não existe o foco, muitas dos outros pontos aqui também ficam inexistentes. Um outro ponto aqui muito saliente do empreendedor de sucesso é a autoconfiança. E esse empreendedor ele tem essa característica porque ele confia no potencial próprio e não se intimida com o que os outros pensam sobre ele. E isso é muito importante, porque pessoas deixam de expor o seu potencial, de transformar a vida de pessoas por não ter autoconfiança, por não acreditar plenamente na sua capacidade de transformar vidas. E nós temos algo de diferencial, algo que nos diferencia das pessoas. E nós temos algo de bom, de maravilhoso, que pode transformar a vida das pessoas. A pergunta é, qual é o tamanho da confiança que você tem nisso? Eu posso, sem te conhecer, falar o seguinte: eu confio e acredito que você tem algo incrível para mostrar para as pessoas. E esse algo pode transformar a vida de muitos. A pergunta é, não basta eu, Ederson, acreditar em você e no seu potencial. A pergunta mais importante é se você acredita nisso. E o empreendedor de sucesso, ele tem essa plena convicção da confiança naquilo que ele é, naquilo que ele faz. E naquilo que ele pode condicionar na transformação da vida das pessoas. Então essa é uma característica muito importante. Eu quero deixar ela em bastante evidência nesses pontos. Todos os pontos, sim, são importantes. Mas ter autoconfiança é ter plenitude daquilo que você vai conquistar. Porque se você não acredita em você, é muito difícil que outra pessoa acredite. Agora, se você acredita em você, pouco importa se alguns duvidam disso. Porque você está conectado com você, você está conectado com a tua energia, você está focado na sua capacidade de fazer acontecer. Tá? Então, tem essa concepção, essa percepção de que a autoconfiança é fundamental para ser um empreendedor de sucesso. Um outro ponto muito importante é a antecipação.
Nada de ficar esperando que o sucesso caia de paraquedas na sua vida. O empreendedor que tem essa capacidade de antecipar, ele faz acontecer. Ele não espera que as coisas aconteçam. E aqui eu vou contar uma historinha sobre 3 tipos de pessoas que fazem parte da nossa sociedade. Existe aquele tipo de pessoa onde ela percebe que tudo está acontecendo. Ela consegue ver, ela consegue perceber que coisas estão acontecendo. Existe a segunda pessoa, que é aquela pessoa que faz acontecer. Aquela pessoa que ela usa dessa questão da antecipação. Ela vai para cima, ela faz acontecer. E existe uma terceira pessoa, que ela pergunta: o que foi que aconteceu? Esses 3 perfis de pessoas que estão inseridos na nossa sociedade existem, e são 3 tipos que compõem a nossa sociedade. Eu te pergunto, qual dessas 3 pessoas, desses 3 perfis, você se encaixa? Na que vê tudo acontecendo, na que faz acontecer, ou a pessoa que pergunta o que aconteceu? Então, reflita sobre isso. O outro ponto é o ponto da persistência. Alguma coisa deu errado? Desistência nunca será algo que está no vocabulário do empreendedor de sucesso. Que quando há essa pergunta, se algo deu errado, e na prática deu errado, para o bom empreendedor que tem persistência, aquilo só foi o processo do acerto. Ele não percebe isso como um erro que trava, que bloqueia, o erro que impede ele de progredir. O erro em si, a falha, ela está no processo. E o bom empreendedor que tem persistência, ele passa por cima disso. Ele entende que aquilo é a parte que leva ele mais próxima do resultado que ele está buscando. O erro, a falha, é o ajuste que precisa ser feito. É a condição de corrigir. E isso leva o empreendedor de sucesso a ter sucesso. Só que sem a persistência, qualquer grão de areia que esteja no meio do caminho é um motivo para as pessoas pararem. O empreendedor persistente, ele literalmente terá sucesso na sua vida. É uma questão de tempo. O ponto da solução. O empreendedor de sucesso, ele sempre encontra um jeito de contornar os problemas. Sejam financeiros, técnicos, não importa o tipo de problema. Ele sempre está em busca da solução. E ele tem uma condição peculiar de olhar com olhos positivos para os problemas. O problema não é o impedimento de ele continuar, porque ele é persistente. E quando ele tem a capacidade de encontrar solução, também o problema acaba fazendo parte, sendo importante em toda a trajetória dele. Porque quanto mais problema ele resolve, quanto mais solução ele coloca para os problemas que estão surgindo no seu empreendimento, mais próximo ele está da conquista. Eu falo que o bom empreendedor, ele é apaixonado por problema. E quando o problema ele é de outras pessoas, então ele tem mais entusiasmo, porque ali tem mais dinheiro envolvido. Então pense nisso. Ser um empreendedor de sucesso é ser um empreendedor que busca por soluções. Ele olha para o problema, ele avalia o problema, ele condiciona o problema a ser parte do processo e vai lá e resolve. Um outro ponto muito importante é o ponto relacionado à oportunidade. Situações favoráveis brilham aos olhos dos empreendedores de sucesso. E eles não perdem a chance de aproveitar essas oportunidades a seu favor. Então, assim, a cada situação, uma oportunidade surge. O empreendedor astuto, o empreendedor abundante, próspero, o empreendedor de sucesso, ele não hesita
em agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, de aproveitar essa oportunidade naquele instante que ela aparece. E isso também eu quero condicionar a ter a velocidade de decisão, a velocidade de tomada de decisão. Isso também diferencia muito o que diz respeito ao empreendedor de sucesso. Ele toma decisões rápidas, ele permanece nessa decisão o tempo necessário para que ela seja realmente concluída e essa decisão faça sentido na vida dele, no processo dele, no projeto dele. Tá? Então, oportunidade é algo que o bom empreendedor nunca deixa passar. Ele inevitavelmente aproveita cada oportunidade que surge à sua frente. Um outro ponto muito importante do bom empreendedor é a leitura. Eu já tinha citado isso na questão do foco, a importância do foco em si, no estudo, na capacidade de evolução. E aqui a leitura ela é peculiar nos empreendedores de sucesso. Eles gostam de ler e continuar sempre aprendendo. E aqui o quesito leitura eu quero trazer sobre essa questão de buscar sempre o aprendizado, de buscar sempre a condição de evolução. Aquele que para no tempo, que já diz que sabe tudo, aquele que está condicionado a bater no peito e falar assim, eu já não preciso mais estudar, o que eu preciso saber já está tudo em mim, de sucesso esse não tem nada. Ele pode ter algum resultado financeiro, ele pode ter uma migalha daquilo que ele poderia alcançar se ele buscasse com mais veemência a evolução, a condição de estar aprendendo cada vez mais. E isso eu digo que é muito importante. Nunca parar de buscar por aprender mais e mais e mais. Nunca deixar para depois a busca pelo conhecimento. E hoje nós vivemos num mundo de oportunidades. E aqui trazendo o ponto de oportunidade, o bom empreendedor nunca perde a oportunidade de evolução, de aprender mais. Porque no momento que ele está à frente de alguém que tem um conhecimento que ele está buscando, ele suga, ele aproveita. Ele não hesita em buscar o conhecimento. Isso condiciona o crescimento dos seus negócios, isso condiciona a melhoria dos seus resultados. Isso é fundamental para o empreendedor de sucesso. Tá? Então, eu espero que esses pontos estejam fazendo parte do seu dia a dia, empreendedor, empreendedora, e que se não existem no seu dia a dia, que você possa colocá-los, inserir cada um desses pontos na sua vida. Paixão, visão, atitude, coragem, foco, autoconfiança, antecipação, persistência, solução, oportunidade e leitura. Esses pontos eles fazem parte do empreendedor, da vida do empreendedor de sucesso. Agora eu quero trazer para você também aqui, empreendedor, empreendedora que está me ouvindo ou que vai me ouvir, a questão de alguns números do empreendedorismo no Brasil. E a gente vem crescendo demais. A pandemia acelerou muito esse processo. Porque se a gente pega os números antecipando a pandemia, já eram de uma expressão muito grande aqui no Brasil. A cada praticamente 100 brasileiros, 36 conduzem uma atividade empreendedora. Criam um negócio, criam um produto, vendem algo. E olha que número interessante. Então, 36% é o que aconteceu, dados antes da pandemia, tá? Mas, Ederson, na pandemia foi uma dificuldade absurda para todos. Exatamente. E isso estimulou as pessoas a empreender. Lembrem-se, empresas fechando, negócios fechando, pessoas perdendo as oportunidades de trabalho. Porém, o consumo não parou.
comer, morar, se vestir, se cuidar, as necessidades aumentaram de certa forma. E as pessoas com atitude, com todos os quesitos que eu acabei de falar, elas saíram da sua zona de conforto, do seu ponto de equilíbrio e foram para cima dos resultados. Foram empreender, fazer bombom, fazer pão caseiro, vender produtos. E se a gente vai para o lado empreendedor, e aí dentro da ferramenta digital, que hoje a gente vive numa ascensão absurda, antecipamos aí 5, talvez 10 anos de processo evolutivo dentro das redes sociais, dentro da internet, das plataformas de venda. Essa evolução faz com que também a migração do empreendedorismo digital tenha uma proporção absurda na pandemia. Porque o quanto se vendeu em meio, às ondas, não sei se assim pode se falar, as ondas da internet, o quanto se vendeu na parte digital, o quanto se quebraram padrões de crenças limitantes sobre negociações digitais. Negócios incríveis, milionários foram criados, pessoas sobreviveram na pandemia vendendo produtos digitalmente. Então, assim, esses números eles cresceram muito dentro da pandemia. E os números do empreendedorismo eles são importantes ressaltar, porque nós somos um país de população corajosa, que por mais que viva dentro de situações de pessimismo, de negativismo, onde culturalmente nos colocaram num lugar da fila do sucesso, mas que não são lugares muito próximos do primeiro lugar, nós somos um povo corajoso, que tem aqueles pré-requisitos do empreendedor de sucesso. Tem muitos nomes de grandes empreendedores, Jeff Bezos da Amazon, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, grandes nomes do empreendedorismo mundial. Mas aqui no Brasil nós também temos nossos casos de sucesso, reconhecidos mundialmente. Jorge Paulo Lemann, Abílio Diniz, Antônio Luiz Seabra, Alexandre Costa, da Cacau Show. Eu vou falar das empresas, que aí você consegue também saber quem são essas pessoas, porque às vezes pelo nome. Mas o Jorge Paulo Lemann, Banco Garantia, está com o nome listado na Forbes. Aqui eu posso, talvez esse Banco Garantia você não tenha consciência, mas ele é um dos proprietários, como Lojas Americanas, Ambev, Burger King. Então é um empreendedor de muito sucesso. Abílio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, uma potência. O Antônio Luiz Seabra, que é da Natura. Quem não conhece um produto da Natura? Alexandre Costa, da Cacau Show, uma revolução no que diz respeito a chocolates. A Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza. Entre outros, Silvio Santos e por aí vai, grandes empreendedores que possuem eles em suas características cada um dos pontos que eu falei agora há pouco. Da paixão, da atitude. Esses empreendedores, eles têm isso em comum. A visão, a coragem, o foco, a autoconfiança. Isso leva eles a ter o sucesso que têm. Isso nós precisamos ter conosco, com nós mesmos. Então nós vivemos em uma situação muito propícia a empreender. E eu te pergunto, como você está empreendendo? Como você vem empreendendo? Ou talvez que você que não empreende, como você quer empreender? Você já tem tudo que precisa. Agora, coloque em prática. Vamos lá para o último bloco aqui do programa Meu Bar Meu Negócio, ressaltando aqui os pontos fundamentais para o empreendedor de sucesso. Características
semelhantes do empreendedor de sucesso. Eu quero que quem está chegando agora talvez não saiba do que eu estou falando, mas nós vamos subir aí matéria para o nosso site sobre isso. E hoje nós falamos sobre alguns pontos fundamentais das pessoas de sucesso, que tem a relação entre paixão, visão, atitude, coragem, foco, confiança, antecipação, se antecipam às situações, fazem acontecer, persistência, solução, oportunidade e a leitura. E a leitura condicionada aqui à busca sempre pelo conhecimento, sobre o crescimento intelectual. E esses são pontos muito importantes. Antes da pandemia, também coloquei aqui a condição de que a cada 100 brasileiros, 36 empreendiam naquele momento, e hoje muito mais, até pela situação de tudo que aconteceu. Então o empreendedorismo realmente é algo que liberta, que dá condições das pessoas conquistarem o que elas desejam. Não tem limite, não tem piso, não tem teto. Você começa sem nada, mas você não tem limite para quanto você quer conquistar. Cabe a você. Cabe a você ter atitude. Você tem a condição de poder conquistar o que você quer. O valor financeiro determinado por você. Porém, precisa ter atitude condicionada também, alinhada com isso. Então, realmente empreender é algo para poucos. Porque a consciência de que é difícil, desafiante, faz com que pessoas nem tentem, voltem para trás, guardem suas ideias em gavetas, não colocam a sua capacidade de transformar a vida das pessoas em prática, se limitam pelo medo. E medo só é falta de coragem, assim como a escuridão é falta de luz. Se limitam ao que os outros vão pensar sobre o que você vai fazer, sobre o que você vai empreender. A pergunta é: quantas pessoas estão passando por dificuldades simplesmente porque você não tem atitude de transformar a vida dessas pessoas? Se o empreendimento que você deseja, sobre o negócio que você deseja, ele tem um cunho somente financeiro, pense bem. Ederson, mas eu não quero passar por dificuldade. Vai passar. Tenha o planejamento, tenha direcionamento. A dificuldade que você vai ter vai ser de transpor o que te foi ensinado, fazer mais do que o combinado. Essa é a dificuldade. Porém, o resultado também não tem medida. Ele é muito maior do que a maioria das pessoas tem. Hoje nós temos uma gama de oportunidades, de possibilidades, de nichos para serem explorados quanto ao empreendedorismo. Quantas coisas você sabe que pode transformar a vida de algumas pessoas? A ideia de um produto, a ideia de um serviço, de um curso, de um treinamento, quantas coisas. Se exponha, vá para cima. No máximo que pode acontecer é dar certo. E aí você tem a conquista, aí você tem um resultado. Tá bom? Que esse dia 23 de março de 2022, esse dia mais incrível e importante das nossas vidas até agora, possa realmente ser o teu dia. Porque é o meu aniversário. Hoje é o dia que o Ederson faz 41 anos, mas com uma capacidade de perceber o mundo como um jovem. Porque a cada dia que eu evoluo, cada dia que eu consigo crescer por mim, pela minha capacidade de estudar e a vontade de ajudar as pessoas, a vontade sempre incondicional de fazer a diferença na vida das pessoas, que é o meu propósito de vida, me dá a condição de me sentir cada vez mais jovem. Me dá a condição de que a idade é só um número. E que
Nesse dia, eu simplesmente agradeço, porque é maravilhoso poder completar essa idade. E mais maravilhoso ainda é saber que eu posso continuar no meu propósito, na minha missão, fazendo a diferença na vida das pessoas, e esse é o meu compromisso. Então, eu fico muito feliz e agradecido a Deus pela oportunidade de chegar onde eu estou chegando. E eu acredito muito na capacidade que eu venho construindo dia após dia, de que eu tenho a condição de transformar a vida de muitas pessoas. Parabéns a todos que estiverem fazendo aniversário hoje. Parabéns a você que tomou a atitude de agradecer por algo hoje. E vamos seguir em frente, vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos nos tornar vencedores. Mas vamos fazer por merecer. Não vamos querer só um troféu para pôr na estante da nossa vida. Vamos correr essa corrida. Vamos comemorar cada dia. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. A reta final aqui no programa Meu Bairro, Meu Negócio. Agora, 8 horas e 50 minutos. Horário aqui do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, capital morena. 9h51, horário de Brasília. Onde você estiver ouvindo a Rádio Jara, o programa Meu Bairro, Meu Negócio. Muito obrigado pela sua participação. E quem ouvir e assistir esse programa aí lá no nosso site, na matéria que vai subir para o ar, muito obrigado também. Aproveite o dia, agradeça e faça acontecer, hein? Até mais.